Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Rames e esse é o primeiro vídeo da série de 10 vídeos onde eu vou te ensinar do absoluto zero a precificar de forma profissional, simples e com linguagem de fácil acesso. No final desse curso, depois de 10 vídeos, você vai ser capaz de identificar seus custos, precificar e muito mais, aumentar a sua lucratividade e alavancar os seus negócios. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ter que retomar conceitos básicos da precificação. Hoje, nós vamos falar dos custos. Atualmente, os custos podem ter duas características diferentes, sendo elas os custos fixos e os custos variáveis. Hoje também já se fala dos custos híbridos, que são aqueles que dependem do seu negócio para identificar se são variáveis, fixos ou mistos. Por exemplo, se você tem uma empresa que a parte administrativa é muito forte e você não gasta água e luz na produção, neste caso você vai identificar água e luz como custo fixo. Mas, se você tem essa mesma empresa, mas a sua produção é forte também e gasta água e luz, ou seja, você vai gastar água e luz no administrativo, mas a água e luz vai subir proporcionalmente à sua produção. Ou seja, neste caso, ele é um custo híbrido, porque ele vai ter a parcelinha dele que é fixa, mas quando você produz, você aumenta muito mais a água e luz. Já os custos fixos são aqueles que você vai ter que pagar no final do mês, independentemente de produzir ou comercializar os seus produtos. Então, é aquela continha que está toda vez no final do mês. Aluguel, segurança, pessoal de limpeza, aluguel de equipamentos. Você produzindo ou não os seus produtos, você vai ter que pagar isso no final do mês. Já os custos variáveis, eles estão relacionados diretamente com a produção e comercialização do produto. Ou seja, se não há vendas, se não há produção, você não tem esses custos variáveis. Vamos dar um exemplo, o próprio custo do produto. Ou seja, quando você compra um produto ou uma matéria-prima, aquilo é um custo variável. Toda vez que você vende e paga uma comissão de venda, é um custo variável. Se você paga taxa de maquininha de cartão a cada vez que você vende, é um custo variável. Então, só para retomar aqui e finalizar e lembrar, os custos fixos, eles são relacionados ao seu negócio, ao seu empreendimento e não a um produto. Já os custos variáveis estão ligados diretamente ao produto, enquanto os custos híbridos podem ter sua parcela de custo fixo e variar de acordo com a sua produção. Agora nós vamos retomar o conceito de markup. Markup é um percentual que é adicionado sobre o custo do produto com o intuito de chegar no preço de venda final. Esse markup deve considerar todos os custos e despesas e o seu lucro, pois você vai multiplicá-lo pelo custo do produto e vai chegar no seu preço de venda final. Por exemplo, se tivermos um produto que custa R$100 e aplicarmos um markup de 30%, nós vamos ter que pegar R$100 vezes 30% e vamos chegar num preço de venda de R$130. Lembre-se, o markup não é a margem. Quando você está fazendo 30% de markup, você está aplicando sobre um montante diferente, você está aplicando sobre um montante do custo, enquanto a margem é aplicada sobre o montante do preço. Ou seja, usando os 30% de markup com o custo de 100, onde a gente obteve o preço de venda de 130, a margem correta seria R$130, que é o preço de venda que a gente conseguiu, menos R$100 do custo do produto, nós ficamos com quanto? R$30. R$30. Quanto que R$30 contribui sobre o valor total de venda, que é 130? 30 dividido por 130 é 23%. Ou seja, neste caso, apesar do markup ser 30%, a margem de contribuição real é 23%. Por isso que nós recomendamos que você não utilize a metodologia de precificação com markup, pois para utilizá-la você tem que conhecer muito
e entender todos os detalhes para não cometer nenhum erro. Agora vamos retomar o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição é o resultante oriundo do preço de venda menos o custo variável. Esse termo de margem de contribuição ele é somente aplicável quando a gente está falando do volume total de vendas comparado com o volume total de custo. Essa diferença que sobra, ou seja, vamos imaginar 100 mil reais, que foi todas as receitas que entraram, menos 80 mil reais, que são todos os custos variáveis que entraram, sobraram 20 mil reais. Essa é sua margem de contribuição. E essa margem de contribuição, ela será responsável por pagar todos os seus custos fixos. Só retomando, que são aqueles que você vai ter que pagar todo mês. Funcionário, aluguel, sistema de limpeza, sistema de segurança. Então, esse termo é só utilizado quando a gente está falando do volume total. Quando a gente está olhando especificamente um preço e um custo unitariamente, a gente chama de margem de contribuição unitária. Esse método ele é muito mais simples de ser aplicado e mais fácil, pois garante a sua lucratividade uma vez que você estabelece uma margem de contribuição que você quer para cada produto. Então, lembre-se também que não basta você escolher a sua margem de contribuição, você tem que comparar com a sua concorrência para assim você conseguir realmente vender o seu produto. Como que é calculada essa margem de contribuição? A margem de contribuição é igual ao somatório das receitas menos os custos fixos mais os custos variáveis. Pessoal, por hoje é só isso. Eu retomei aqui os conceitos de custos, custo fixo, custo variável, custo híbrido, de markup e de margem de contribuição. Se vocês quiserem rever, procurar, entender, podem ficar à vontade. Devem ter outros vídeos aqui que podem te ajudar sobre o mesmo tema, mas se tiverem dúvida, vocês podem perguntar que eu vou responder. E para a semana que vem, a gente vai usar todos esses conceitos para quê? Para fazer a formação de preço de venda. Ou seja, nós vamos entender todos esses conceitos, agregar novos conceitos e técnicas para formar o preço de venda. Então, esse próximo vídeo vai ser liberado quinta-feira às 17h30. Espero vocês. E se vocês tiverem dúvida novamente, perguntem. Esse é somente o primeiro vídeo, por isso que ainda a gente está no básico, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Espero vocês quinta-feira que vem às 17h30 de novo. E lembre-se, pricing não é preço.